Boa noite a todos. Que Jesus, o Divino Amigo, possa nos envolver na noite de hoje, para que juntos possamos aprender um pouco mais os ensinamentos do seu Evangelho. O tema da noite, o slide ficou um pouco grande, não está aparecendo todo lá, é o que é preciso para ser salvo. A parábola do bom samaritano está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, os itens de 1 a 3. De que precisa o Espírito para ser salvo? Está em Mateus capítulos 25, 31 a 46. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Com sede e não te demos de beber? Sem teto ou sem roupa? Doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequeninos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. Essa questão nesse capítulo 15, fora da caridade não há salvação, primeiramente nós vamos ver na questão 642 do Livro dos Espíritos, o que é que Allan Kardec indaga aos espíritos incumbidos da codificação do Espiritismo. Questão 642, pergunta: para agradar a Deus e assegurar um bom futuro espiritual, basta não praticar o mal? E eles assim responderam: não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, porque o homem responderá também pelo mal que tiver resultado do bem que deixou de fazer. Ou seja, nós vamos responder pelo mal que for resultado do bem que nós deixamos de fazer na nossa caminhada. Essa é a questão 642. Lá mais adiante nós vamos voltar para vermos a conexão que tem ela com o tema da noite. Aí vem a contextualização, do relato de Lucas, no capítulo 10, 25 a 37, os versículos. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer
para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, aí a gente já observa que Jesus não fala assim, ó, o samaritano está descendo de Jerusalém para Jericó. Ele fala, não, um samaritano que viajava. E aí, é bom que a gente entenda o que é que os judeus entendiam, esse doutor da lei, por próximo. Na época, próximo era o membro do povo de Deus. Excluíam os inimigos, os pecadores e os não praticantes. E os samaritanos eram os principais inimigos desse pessoal, e dos levitas, dos sacerdotes, dos doutores da lei. Então, mais um samaritano que vinha, né, que viajava, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Para a gente entender, Jerusalém fica a 750 metros de altitude do nível do mar. E Jericó é a cidade mais baixa do mundo e a mais antiga, a 258 metros abaixo do nível do mar. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos. Isso aqui eu já falei, desculpa aí. Percebam que Jesus não diz que o samaritano estava descendo, mas apenas viajando. Ele poderia estar subindo de Jericó para Jerusalém, por exemplo, simbolizando o caminho de elevação da consciência. Porque aqui Jesus fala nesses termos de descendo, é como se nós estivéssemos baixando o nosso padrão vibratório, deixando que as influências negativas nos tocassem. Essa é a hipótese mais provável, sobretudo pelo que ocorre na sequência. Mas aí por que Jesus escolhe logo um samaritano? Falar bom samaritano para os judeus é como se você falasse bem dos israelenses para os palestinos. É como se você falasse bem dos norte-coreanos para os sul-coreanos. Na parábola, Jesus falou bem para o doutor da lei sobre o seu maior inimigo, ou seja, para mostrar, né, que qualquer um pode praticar o bem. Não importa se é doutor da lei, se é o praticante, né, mas sim esse samaritano. Na tentativa de retirar o espírito da letra, né, entendemos que a descida de Jerusalém para Jericó indica a queda de um padrão vibratório mais elevado para um plano de vibrações inferiores em decorrências da invigilância moral. Nesse processo de descida de padrão vibratório, podemos manter sintonias com entidades perturbadoras que, tomando de assalto
a nossa casa íntima, rouba a nossa paz, nos fere profundamente e nos deixa quase mortos à margem da vida. Descer, porém, para auxiliar os que se encontram em planos vibracionais inferiores é medida de auxílio ao próximo, desde que se concretize num plano harmônico e de entendimento. Sendo assim, aconselha Emmanuel, não te esqueças do Mestre Jesus que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a existência. Desceu, elevando quantos lhe não podiam compreender o brilho intenso. Jesus se fez o caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento e a vida de nossas vidas, a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória de luz. Então, se nós descermos para auxiliar aos nossos semelhantes, ao nosso irmão, ao nosso próximo, tudo bem. Se descermos o nosso padrão vibratório, deixando que os inimigos espirituais nos ataquem, aí é que é o problema maior, que pode acarretar coisas muito difíceis na nossa caminhada, que tanto precisamos evoluir. Após o cisma das 10 tribos, Samaria se constituía a capital do reino dissidente de Israel. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados, ou seja, excomungados e perseguidos. Isso se encontra na introdução do Evangelho, na parte 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é justamente esse samaritano que não cogita sobre quem era aquele homem, sobre a sua posição social, se ele era judeu ou samaritano, se era rico ou pobre, simplesmente é tomado de compaixão e atende à necessidade do outro que precisava de ajuda para reviver. Porque se formos analisar, o sacerdote e o levita eram muito mais capacitados para aproximar daquele e dar a assistência que o samaritano fez. Há algo de profundo e consolador nas palavras de Jesus. Ele rompe todas as barreiras para a prática da caridade e a coloca ao alcance de todos, sem distinção. Ou seja, todos nós somos capazes de praticar a caridade. Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que pratica o amor do próximo acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Porque o samaritano pergunta, o que é preciso que eu faça para ser salvo? Então Jesus impõe essas condições. Aproximou-se dele, samaritano, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. E o samaritano, ele não fica só na compaixão. Quem sabe os outros dois, sacerdote e levita, até tenham sido capazes disso, mas não tiveram a coragem ou firmeza moral para agir. O samaritano alia a compaixão com a ação no bem
em favor do seu próximo. Às vezes falamos algumas coisas, né? Mas não agimos, não fazemos, não praticamos. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem e tudo o que dependeres, a mais eu te pagarei quando regressar. Jesus não se contenta em apresentar um ensinamento incompleto, que nos mostra a essência da caridade de maneira simbólica, doação de si mesmo em favor do semelhante, ou seja, é um serviço completo. Ele não doou só as coisas materiais, ele doou o tempo também. Aí ele pergunta, vem a pergunta de Jesus, né? Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor da lei responde: aquele, eu não falo o samaritano, né? Fala, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Aí eis o convite para nós, né? De Jesus. Não somente para o doutor da lei que eu ouvia, mas para todos nós. E a parábola nos diz, né, que a vida eterna é encontrada no amor a Deus e concretiza no amor ao próximo. Para ter a vida eterna, devemos fazer semelhante dos semelhantes o nosso próximo. E próximo é todo irmão que necessita de nossa ajuda e de nosso amor. Mais importante do que saber quem é o próximo é tornar-se próximo de quem precisa. Próximo é quem age com misericórdia e compaixão. Quem é o nosso próximo hoje? Só os amigos, os familiares? Os que nos ajudam? Gente do nosso grupo? Ainda hoje há pessoas à beira das estradas assaltadas pela violência ou opressão, precisando da nossa ajuda. Qual é a nossa atitude para com essas pessoas? A do sacerdote e do levita, que olharam o coitado e passaram à frente, porque não tinham tempo, deviam cuidar dos seus trabalhos? Ou a figura simpática do samaritano que, mesmo estando de viagem, soube parar e oferecer ao coitado aquilo que estava ao seu alcance para suavizar a sua situação. E nós sabemos que é nosso próximo. Reconhecemos de fato a presença de Cristo nas pessoas que encontram ao longo dos caminhos do mundo. Ou preferimos não perder tempo e seguir o nosso caminho, deixando o nosso próximo na sarjeta do abandono? Será que o mestre não continua abandonado, espoliado ao longo do nosso caminho? Será que estamos agindo da maneira correta? No livro Marcas do Caminho, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos diz o seguinte: a história do bom samaritano ainda hoje compele-nos a reconhecer na caridade o caminho aberto por Jesus à união e à paz entre as criaturas e não antes dele. Os papiros do Egito ancião não se reportam a qualquer sentimento, qual o da parábola, capaz de reunir corações estranhos uns aos outros. Os documentários de Roma Imperial não evidenciam qualquer vestígio semelhante demonstração de calor humano. As páginas da Grécia Antiga, conquanto se definam até agora por ápices da cultura filosófica de todos os tempos,
não nos revelam indícios desse amor ao próximo, desacompanhado de indagações. Arquivos de povos outros que passaram na terra antes do Cristo não revelam qualquer sinal desse imperativo de amparo imediato a necessitados que se desconheça. Jesus, porém, com a história do samaritano generoso, inaugura um mundo novo no campo emotivo da humanidade, com base na assistência a qualquer irmão do caminho terrestre, que se veja em calamidade e penúria, sem distinção de credo e raça. E o Chico Xavier, no livro Cartas e Crônicas, psicografado pelo Francisco Xavier, capítulo 7, Consciência Espírita. Conta-se que Allan Kardec, quando reunia os textos de que nasceria o Livro dos Espíritos, recolheu-se ao leito certa noite impressionado com um sonho de Lutero, de que tomara notícias. O grande reformador em seu tempo acalentava a convicção de haver estado no paraíso, colhendo informes em torno da felicidade celestial. Comovido, o codificador da doutrina espírita, durante o repouso, viu-se também fora do corpo em singular desdobramento. Junto dele, identificou um enviado de planos sublimes que o transportou de chofre à nevoenta região, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Acaso, Allan Kardec indaga, do benfeitor, acaso andarão presos nestes vales sombrios? Tornou o visitante. Os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho? De nenhum modo, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus nos dias apostólicos eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu espantado: jazem aqui os crucificadores de Jesus? Nenhum deles, informou o guia solícito, conquanto responsáveis desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. E os imperadores romanos? De certo padecerão nestes sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade. Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje internados no campo físico à beira da remissão. O codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade, Átila, Aníbal, Alarico I, Gengis Khan. Antes, todavia, que enunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou respondendo-lhe à consulta mental. Esperou nele fazer a pergunta. Não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e, por isso, recolheram piedoso amparo dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias conforme os débitos contraídos. Então diz-me, rogou Kardec, emocionado,
Que sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu imperturbável: temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Os cristãos, nós, né? Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e de imediato levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra em andamento e que figura como sendo a questão número 642 de O Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Não, responderam eles, né? Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. É a questão 642 que eu falei lá mais no início. Então nós somos responsáveis pelo bem que nós não praticarmos. Não precisa só não fazer o mal, precisamos trabalhar também no bem. E se Jesus voltasse hoje, a parábola teria a mesma essência, mudando alguns fatos, né? Ela seria mais ou menos assim, ó. Um homem que viajava para determinada cidade caiu em poder de ladrões que o despojaram, o cobriram de ferimentos e se foram, deixando o homem quase morto. Aconteceu que andava por aquele caminho um católico, tendo observado aquele irmão caído, passou adiante. Mas por aquele mesmo caminho vinha um cristão ortodoxo e, tendo observado aquele homem, passou igualmente adiante. Naquela mesma estrada vinha um protestante e, tendo observado aquele irmão, passou igualmente adiante. Ali vinha um judeu messiânico e observou aquele irmão, mas passou igualmente adiante. Ali também descia um adventista e, tendo observado aquele irmão, passou igualmente adiante. Mas naquele caminho vinha um espírita e, tendo chegado ali perto, passou igualmente adiante. Mas um ateu, um descrente em Deus, tendo visto aquele homem, fora tocado de um sentimento que nenhum dos outros teve compaixão. Aproximou-se dele, o que ninguém havia feito, e ali limpou, enfaixou, conduziu o homem a um local seguro e pernoitou com ele, com aquele homem, e no dia seguinte forneceu algum dinheiro, dizendo para cuidarem muito bem do homem e que voltaria. E Jesus questionaria a nós: qual desses foi o mais próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? O que é que nós vamos responder? O que é que nós responderemos? E nós vamos responder, né? Igual o doutor da lei. Foi aquele lá, mestre, aquele que usou de misericórdia. Então vai, filho. Vai e faz o mesmo. Derrama o óleo da tua paz. Derrama o vinho do teu conhecimento espiritual. Enfaixa com as ligaduras amorosas do teu coração e serve tu mesmo de fiador a quantos estejam desesperados, sofredores em estado lamentável de penúria, de desilusão, caídos, desprezados. Vai e serve tu mesmo na tua peregrinação pela face do planeta sofredor. Que nós possamos buscar fazer
a nossa reforma íntima, para que possamos assim iniciarmos a praticar a prática da caridade, do amor ao próximo, termos compaixão dos que sofrem, para que possamos assim seguir adiante na nossa caminhada. E que Jesus nos proteja, nos ilumine e nos dê a força necessária para superarmos as nossas dificuldades. Obrigado.